uma vez uma menina que se chamava Teresa. No dia 4 de setembro de 1837, nasceu no Palácio da Anunciada, em Lisboa, uma menina, filha de uma dama da corte e de um conde. Os pais deram-lhe o nome de Teresa Rosa Fernanda de Saldanha Oliveira e Souza. Dia 5 de setembro do mesmo ano, batizou-se na capelinha do palácio. Foi um dia muito feliz para os pais da Teresa. Teresa era bonita, tinha o cabelo encaracolado. Teresa era educada pela sua querida mãe. Aos 3 anos, Teresa já sabia ler. Tinha um irmão mais velho e um irmão mais novo. Quando a mãe saía, Teresa tomava conta dos 2 irmãos e gostava muito de os ensinar de professora. Teresa era carinhosa e prendada. Todos os professores diziam que era um exemplo de criança. Era brincalhona e andava sempre com galos na cabeça. Uma vez teve uma doença muito grave, aos 3 anos, que demorou muito tempo para se curar, e só adormecia ao som do piano tocado por sua mãe. Os seus pais tinham o maior cuidado e carinho por ela, porque aquela doença matava as pessoas. Quando recuperou, todos começaram a admirá-la e cada vez mais descobriam o talento que ela tinha para a pintura, teatro e música. O tempo foi se passando. A Teresa, aos 7 anos de idade, escrevia num caderninho onde colocava suas despesas do Natal, do aniversário, da Páscoa, para a mamãe e o papai. Um dia, anotou no seu caderninho: presentinhos que comprou para a mamãe, para o papai, brinquedinhos para ela e para os irmãozinhos. Aos 10 anos, fez a primeira comunhão e o pai deu-lhe um missal. Teresa tinha aulas de piano com o mesmo mestre da filha da imperatriz e pintava também quadros com um mestre muito conhecido naquele tempo. Teresa era uma moça muito dotada e aos 14 anos já dominava bem o francês, o inglês, o alemão, a pintura e a música. O seu piano era muito bonito e era o segundo do país. Um era no seu palácio e o outro no Palácio Real. Teresa fez o seu autorretrato. Aos 13 anos, pintou também os irmãos, o pai e a mãe, o avô e a avó. As pinturas que ela fazia eram muito lindas, mas muito lindas mesmo. Aos 15 anos, Teresa teve uma doença muito grave, que costumava afetar os adolescentes daquela idade. Aí, um sonho ou numa visão, Teresa viu-se rodeada de anjos brancos, mas ela esqueceu-se depressa esse acontecimento. Só mais tarde se lembrou dele, quando se viu rodeada de irmãs. Os médicos pensaram que Teresa estava perdida e que não havia nada a fazer. A família estava aflitíssima. Teresa rezou muito a Deus para a salvar. A filha da imperatriz morrera também com aquela doença, mas ela não, pois Deus tinha-a em pensamento e Teresa ficou salva. Quando já estava curada, os seus pais, que eram os condes de Rio Maior, queriam que ela frequentasse a sociedade. Teresa, contra sua vontade, ia, só para satisfazer o pedido dos pais. Mas antes de ir para a sociedade, rezava sempre para que o fizesse não ofendesse a Deus. Para que o que ela fizesse, ela não ofendesse a Deus. Mal via 2 criadas, uma para a vestir, a outra para a pentear. Ela quase que chorava. Um dia a mãe disse se queria ir a um baile. Teresa não recusou. Foi ao baile, mas quando dançava, rezava sempre, com um anel que tinha umas pedrinhas, e ninguém notava que ela estava a rezar. Todas as pessoas pensavam que Teresa estava muito alegre,
mas ela estava triste porque não gostava de ir aos bailes. Teresa não queria ir ao Palácio Real porque pensava que Deus não gostava. Teresa gostava muito de Deus, queria servir a Deus, por isso era muito boa. Teresa foi crescendo, era linda e amável e tinha muitos pretendentes, mas respondia não a todos eles. Aos 18 anos, enquanto pintava o retrato de Cristo com uma coroa de espinhos, Teresa pensou ter descoberto a sua vocação. Resolveu guardar o segredo e dizer apenas ao seu confessor. Sentia que Deus a chamava para ser religiosa. Teresa queria ser uma irmã dominicana. Teresa tinha um grande carinho pelos pobres e então, com outras senhoras, fundou uma associação para meninas pobres, onde elas estudavam, mas Teresa achava que elas também precisavam de ser ajudadas por senhoras que fossem religiosas. Teresa já não conseguia guardar aquele segredo tão grande no seu coração. Quando, aos 27 anos, esteve doente durante uns meses, isso levou-a a revelar à sua mãe a sua vocação. A mãe de Teresa apanhou um grande choque, mas não se opôs. O pai era bom, mas não aceitou, pois ela era de gente rica e o governo não era lá muito bom. Naquele tempo, em Portugal, todas as irmãs religiosas foram expulsas. Quando Teresa se resolveu a contar ao resto da família, o pai não concordou e os irmãos também não. Certo dia, os pais disseram-lhe que iam fazer uma viagem à França. Teresa decidiu ir e de lá fugir e ir para a Irlanda, onde queria entrar num convento, escondida dos pais, pois eles continuavam a não a deixar. Queriam que ela fosse uma condessa. Teresa foi falar com seu diretor espiritual e com o núncio apostólico, mas todos a proibiram de fugir. Então Teresa dirigiu-se à sua confidente, a cunhada, que resolveu ajudá-la. Assim chamam duas moças que estão dispostas a serem irmãs, uma portuguesa e uma inglesa. Sem ninguém saber, Teresa reunia-se com as suas bondosas companheiras à noite para combinarem como conseguirão ser freiras, e foi dizer ao cardeal patriarca que queria mandar duas irmãs para a Irlanda. O senhor cardeal aconselhou-lhe prudência. Quando elas partem, Teresa fica triste, pois ela achava que devia ser a primeira a partir. Daí a alguns dias recebeu notícias delas e soube que já estavam num convento. As irmãs escreviam cartas e Teresa, ao vê-las, chorava. Entretanto, Teresa comprou uma casa para quando as irmãs regressassem poderem ali ajudar os pobres e doentes. Elas voltaram em 13 de novembro de 1868 e Teresa mandou-as para aquela casa, que depois se transformou na Congregação das Dominicanas. Em 1887, Teresa veste o hábito e faz a sua profissão religiosa. Teresa foi escolhida por todas superiora. A partir daí, Teresa abriu dispensários, asilos e colégio. Teresa foi muito feliz. Mas quando chegou o dia da implantação da República, que foi em 1910, que Teresa e todas as outras irmãs foram expulsas. Teresa perdeu tudo o que tinha. Os policiais não os deixavam usar o hábito. Teresa vende uma joia sua para ajudar as irmãs que saíam. Os policiais começaram a prender as irmãs, mas Teresa não desiste e continua a praticar obras de caridade. Teresa ainda foi uns dias para o palácio, e como sabiam que a Teresa tinha ido para a casa da família, começaram a mandar bombas para o jardim e até ameaçando se ela não saísse.
que deitavam uma bomba no próprio palácio. Então Teresa foi-se embora para não causar problemas aos seus familiares. Então Teresa foi para uma pensão com uma sua sobrinha, que também queria ser irmã. Depois arranjaram uma casinha pobre na rua Gomes Freire e morreu nessa casa com 79 anos de idade, no ano de 1916. Sua sobrinha, que tinha ido viver com ela, também se tornou uma irmã dominicana. As outras irmãs que foram expulsas fundaram conventos na América, Brasil e Bélgica. Foi então deste modo que Teresa de Saldanha fundou a Congregação das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena, que a princípio só tinha casa em Portugal, mas Deus usou aquele mal, que foi a expulsão das irmãs de Lisboa para os seus países. Deus usou isso para que a congregação crescesse. Enfim, este livrinho foi feito com muito amor e carinho por várias crianças dos nossos colégios, as irmãs de Portugal, os professores também que colaboraram, ajudando, tudo para contar a história da nossa querida Madre Teresa de Saldanha. No próximo tem mais!